Olá, meninos e meninas do Mirama Roquim, como vocês estão pós-recesso? Espero que bem, com saúde e com as energias renovadas, né, para a gente dar início aí ao terceiro bimestre. Vamos dar continuidade aos nossos estudos de redação no módulo 1, na página 45. E hoje tem tema que vocês já conhecem. Vamos lá? O tema de hoje é os impasses no combate à depressão na adolescência. Ô, Elis, a gente não trabalhou o tema da depressão ano passado? Foi sim. A gente trabalhou o aumento dos casos de depressão no Brasil, né? Então, a doença estava, assim, no estágio crescente, né? Já há uns 3, 4 anos. E aí a gente analisou o que era depressão, como diagnosticar, fizemos debate de sala, né? Vocês acrescentaram informações, os noticiários nos deram, né, outras notícias e foi um momento muito enriquecedor, né? Mas agora vamos trabalhar quais as dificuldades, quais são os impasses para combater essa doença, que é a depressão, né? Esse tema está vindo aí justamente nesse mês de setembro, né? Que estamos no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, e quando um país está mobilizado durante todo um mês com uma campanha, né, de prevenção ao suicídio, isso significa que é um assunto de grande relevância para a sociedade. Tá? Então, vamos ver o que é que os textos motivadores nos trazem e em que mais eu posso ajudar vocês. Eu trouxe o texto 1 já com as principais ideias grifadas, é só acompanhar. Ele diz assim: a depressão na adolescência é coisa séria. A fase da adolescência marca o início de uma série de transformações avassaladoras. O problema da depressão atinge um em cada 5 jovens entre 12 e 18 anos. Questões sobre sexualidade, dificuldade em lidar com frustrações, bullying, além de pressão pela escolha da carreira e por um bom desempenho escolar, estão na base de conflitos que podem funcionar como agravantes. E tem um profissional que é imprescindível nesse roteiro, que é o pediatra. Porém, dados mostram que 2 em cada 3 médicos não conseguem fechar, definir o quadro. Como consequência, os adolescentes acabam sem um tratamento. Então, reconhecer a depressão na adolescência é muito difícil, porque nessa fase todos mudam seu comportamento naturalmente, e isso pode causar um isolamento. Então, fica difícil detectar quando é uma ação natural da adolescência ou quando é um sintoma da depressão. Vamos ver agora alguns sinais de alerta que podem ser sintomas da depressão. O primeiro deles é o isolamento social. Alguns adolescentes fazem questão de estarem fechados no quarto, de preferência com pouca luz. A apatia é outro alerta. É quando o adolescente demonstra falta de energia, cansaço frequente e perda de interesse por atividades que antes eram prazerosas. Outro alerta é alterações no apetite. Muitos perdem a vontade de comer, também evitam, quando possível, sentar à mesa com a família na hora das refeições. Alterações no sono pode ser outro alerta. Dormir o dia todo, a noite toda, mas mesmo assim se mostrar cansado o tempo inteiro. A queda no rendimento escolar, né, que acontece quando o adolescente está cursando o ensino médio e os pais acreditam que as notas ruins são pela mudança no ritmo do ensino. Uma irritabilidade fora do comum, porque adolescentes depressivos têm uma variação de humor absurda e qualquer coisa é motivo para desencadear a irritação. Um outro fator que é alerta e perigoso é a automedicação, com a finalidade de aliviar a dor do sofrimento causado pela doença. Então, eu lembro de um relato de uma aluna no ano passado que dizia que tomava remédio para não ter que enfrentar o problema. Então, ela tomava o remédio, dormia, apagava no outro dia, de novo o remédio e assim ia. Perigosíssimo, né? Outro alerta são atividades de risco, né? O flerte com perigo pode ser um dos sinais de depressão em adolescentes como forma de combater aquela apatia de que a gente falou. O texto 2 reafirma que a depressão é a principal doença da adolescência e traz o relato de uma adolescente. Ela diz assim: fico muito triste de repente. Para aliviar essa tristeza, cortava a pele, me queimava, me mordia. Fiz isso várias vezes. O relato é de uma jovem de 16 anos, a caçula da família. Ela vive uma rotina difícil com o pai alcoólatra, além de mãe e irmã mais velha dependentes de drogas. No colégio,
A delicada situação familiar serve de motivo para o bullying, o que a levou a se isolar na biblioteca durante o recreio. Diz não ter amigos, não consegue se concentrar e seu rendimento escolar caiu. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, revela que esta é a principal causa de doença entre jovens de 10 a 19 anos. A automutilação não ocorreu para chamar atenção, nem foi, de fato, uma tentativa de suicídio. É que a dor física era mais suportável do que a emocional. Outra informação é que 77% dos adultos com depressão tinham histórico de sintomas também na infância e na adolescência. Há riscos graves de uma depressão não tratada, entre eles a evasão escolar, o abuso de álcool e até o suicídio. O texto 3 que nos foi fornecido é não verbal, né? É uma imagem de um quadrinho onde o personagem, olhe pelo rosto dele, a expressão demonstra que não há prazer em nada do que ele está fazendo. Ele pega um ônibus e ele está imaginando a comida, quando chega em casa ele come imaginando o trabalho, depois ele vai para o trabalho pensando na cama na hora de dormir e quando vai dormir pensando no ônibus que vai pegar. É um ciclo, né, gente? É uma vida totalmente apática e sem prazer. Aproveitando o fluxo de ideias, essas são algumas das principais manchetes veiculadas aí nos jornais do país. Uma delas diz assim: por que precisamos falar sobre o suicídio de jovens no Brasil? Enquanto em países desenvolvidos a taxa de suicídios cai, aqui só aumenta. Outra diz assim: OMS, suicídio já mata mais jovens que o HIV em todo o mundo. É a segunda maior causa de óbitos entre jovens. E por último, o suicídio é o tema do momento. Mas em vez de falarmos sobre o problema, estamos preferindo a saída fácil de achar culpados. E agora vamos colocar a mão na massa, vamos à estruturação da nossa redação. Começando pela introdução, defina qual vai ser a tese. Eu estou sugerindo essa. A depressão é um tabu para grande parte da sociedade e, por isso, as pessoas que têm essa doença não buscam o tratamento adequado, tendo uma piora no quadro, o que leva à possibilidade de atos de violência contra si mesmos. Ou seja, a depressão ela está diretamente relacionada ao suicídio. E essa doença tem crescido de forma expressiva entre os jovens. Essa seria a tese. Aí o que é que você acrescenta nessa introdução? Você faz a contextualização com o que está pedindo lá, que é quais são, então, as grandes dificuldades enfrentadas para combater essa doença na adolescência. Bom, vou te dar agora algumas ideias para você colocar no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Comece assim, primeiramente, ou então a priori, e lance a ideia de que a depressão está ligada ao aumento de casos de suicídio e que ela é catalisadora de outras doenças. Que perdas de vínculos afetivos, violência doméstica ou doenças mental ou física colocam o adolescente em situação de vulnerabilidade. Já no segundo parágrafo do desenvolvimento, eu sugiro que você coloque a tua visão de mundo, aquilo que você lê, aquilo que você ouve, aquilo que você conhece, aquilo que você assiste. E aí, como sugestão, você pode colocar algum caso de algum famoso, alguma celebridade que sofreu bullying. Você pode falar de filmes, olha, Carrie a Estranha, que foi um grande sucesso de bilheteria, as vantagens de ser invisível, que além de livro, né, virou filme, e trata da depressão. Você tem Preciosa, né, que foi vencedora de 2 Oscars e mais vários, arrebatou vários prêmios aí internacionais. Você também pode fazer o uso de dados estatísticos como exemplificação. Enfim, gente, usem para causar impacto um argumento de autoridade. Por exemplo, conforme a psicologia do desenvolvimento, o jovem é influenciado facilmente pelas opiniões alheias e, nesta tentativa de se encaixar, passa a agir de forma inconstante. Utilizem qualquer um desses recursos para o segundo parágrafo de desenvolvimento e a conclusão a gente vai fazer na próxima aula, porque eu vou detalhar ela todinha. Quero que vocês façam introdução e desenvolvimento. 3 parágrafos de tarefa para casa. Um beijo e até a próxima aula.